Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, é maravilhoso estar na presença do Senhor mais uma vez para fazer a vontade do Senhor Jesus, né? O qual, irmãos, Ele tem colocado algo em nossas mãos, colocado algo em minhas mãos e tem, irmãos, tocado profundamente sobre a minha vida para mim estar evangelizando o nome do Senhor. Então, diante, irmãos, desta palavra, diante de cada um de vocês, por meio desta comunicação, diante do Senhor Jesus, eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor Jesus, para que possa, irmão, Deus, estar dando liberdade ao Espírito Santo de Deus neste momento, para que o Espírito Santo de Deus fale com cada um de vocês, amém? Você que não é inscrito neste canal, irmão, se inscreve neste canal, curta esses vídeos, compartilha esses vídeos, me ajuda a evangelizar o nome do Senhor Jesus, para que possamos, irmãos, junto estar levando o evangelho do Senhor àqueles que estão necessitados, àqueles que precisam de uma palavra de conforto, de uma palavra de ajuda, uma palavra amiga, né? Então vamos, irmãos, compartilhar, vamos se inscrever, curta aí os vídeos, né? Que o Senhor estará te ajudando. Você, irmãos, que ainda não é inscrito, se inscreve aí, né? Se você precisa, irmão, de deixar algum pedido de oração, deixe seu pedido de oração, que eu vou estar orando ao seu favor. Toda madrugada, meia-noite, estou orando ao seu favor, em favor dos pedidos, em favor, irmão, deste mês de comunicação. Então, se você também não quer deixar o seu pedido de oração aí, quiser me chamar, irmãos, no privado, pode me chamar no privado, que eu estarei ouvindo, lendo o seu pedido de oração, estarei conversando com você, com todo, irmão, amor que eu tenho pela obra do Senhor Jesus, eu estarei dando atenção, o carinho que você necessita também, aleluia, porque a palavra do Senhor nos diz, né, que nós temos que ouvir, né, o clamor de cada um, nós temos que estar ali pronto para ouvir o pedido de cada um, para junto nós estarmos orando em favor um do outro. Então, você que queira me chamar para conversar, você que queira aqui deixar seu pedido de oração, pode deixar seu pedido de oração, que eu estarei orando em seu favor, orando em favor de cada um de vocês que me assistem, amém? Irmãos, minha palavra está aberta aqui em livro de Gênesis 37, aleluia, Jesus, versículo 3 a seguir. Você que tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Você que não tem a sua Bíblia, curve-se a sua cabeça, feche os seus olhos, liga os teus pensamentos com o Senhor Jesus neste momento, que o Senhor, irmãos, pode estar falando com você somente no ouvir, né? Você vai ouvir a palavra do Senhor Jesus e o Senhor vai falar profundamente com você. Não é porque você não tem uma Bíblia que o Espírito Santo de Deus não vai falar sim. Porque nem muito, irmãos, por nós fazer que o Senhor vem nos responder, mas sim por nos ouvir. Nós, irmãos, dá ouvido à palavra do Senhor, que o Senhor vem nos responder, vem dizer algo maravilhoso para nós, aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Então pega a tua Bíblia aí, você que não tem a sua Bíblia, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos, curva a sua cabeça e medita na palavra do Senhor Jesus, amém? Lemos a palavra do Senhor Jesus que diz assim: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, o aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Amém? Irmãos, aqui a palavra do Senhor Jesus, né, a recíproca dessa mensagem, vem nos dizendo, irmãos, José é vendido pelos seus irmãos. Amém? Irmãos, uma palavra maravilhosa, uma palavra bastante conhecida, né? Porque quem é que não conhece a história de José, aleluia? É uma mensagem, irmão, uma história muito importante, uma mensagem, irmãos, que traz nós a reflexão de algo que vivemos hoje, amém? Irmãos, porque às vezes nós somos, irmãos, humilhados, somos maltratados, muitas das vezes, irmãos, nós somos caluniados por até mesmo os nossos irmãos, por alguém da nossa família. E muitas das vezes, irmãos, nós sentimos aborrecido, sentimos, irmãos, desanimado, e já queremos desistir, mas o Senhor manda eu te dizer, irmão, para você, não desista.
Não desista não, porque José não desistiu dos sonhos, não desistiu, irmão, de lutar pelo chamado que ele tinha do Senhor Jesus. E neste momento, irmão, olhando para esta passagem tão conhecida, começa, irmão, a meditar também, aleluia, Jesus, neste mundo em que nós vivemos. Porque, irmão, é tão fácil dizer, é tão fácil contar os nossos sonhos para alguém. É tão fácil, irmãos, começar a dizer o que nós vamos fazer para conseguir conquistar algo para a nossa vida. Conseguir conquistar algo, irmãos, para a nossa realidade. Talvez você está contando, irmão, um sonho que você tem de realizar um bem material, aleluia, conseguir, irmão, conquistar algo nesta terra material. E você começa, irmãos, a contar um para o outro, contar para o fulano, contar para o ciclano, o que você deseja, qual é o seu sonho. E muitos irmãos até mesmo começam a aprisionar os nossos sonhos. Muitas das vezes, muitos começam, irmão, a colocar na nossa vida, nos nossos pensamentos, palavras de desânimo, palavras de derrota, palavras que nós não vamos conseguir, palavras, irmãos, que não adianta nós nem tentar, aleluia, Jesus. Diante, irmão, dessa passagem de José, eu me coloco a pensar nesse dia que nós vivemos, porque é muito fácil, irmão, nós falar, fulano não vai conseguir, fulano não faz isso certo, fulano não está fazendo direito, fulano só faz coisa errada. Mas, irmãos, diante de toda essa passagem de José, eu venho para te dizer que o Senhor está contigo. Eu venho para te dizer que você vai conseguir. Eu venho para te dizer, através do Espírito Santo de Deus, que o Senhor hoje tem resposta para você. Eu venho para te dizer que o Senhor é um homem que tarda, mas não falha. É um Deus que promete e que cumpre todas as promessas. Diante, irmãos, desta passagem tão conhecida de José, eu venho para te dizer que o Senhor é grande na sua vida. O Senhor vai realizar os teus sonhos. O Senhor vai realizar, irmãos, os propósitos que Ele fez na sua vida. Desde, irmão, de um ventre da sua mãe, enquanto você ainda estava sendo gerado, o Senhor tem um propósito na tua vida. E Ele é um homem, irmão, é um Deus que tarda, mas não falha. E Ele manda eu te dizer para você que assim como os sonhos de José se realizou, Ele também pode realizar os seus sonhos. Assim como José, irmãos, foi governador do Egito, você também pode ser um governador dos seus sonhos. Você pode ser, irmãos, governador de uma cidade, você pode ser governador de uma igreja, governador, aleluia, Jesus, da palavra do Senhor Jesus. Porque, irmãos, porque quando colocamos algo nas mãos do Senhor, quando depositamos, irmão, a nossa fé no Senhor Jesus, nada vai nos impedir. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o Senhor vem para te dizer, mas tu não serás atingido. Muitos olharão e verão a glória do Senhor brilhar em sua vida. Muito vai ver o que o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Porque muitos vêm para te derrubar. Muitos vêm para dizer para você que você não vai conseguir. Muitos vêm para dizer que você está fazendo errado. Mas quem somos nós para julgar um ao outro? Quem somos nós para dizer o que está certo e o que está errado? Porque o Senhor Jesus nos diz que olhou de lá de cima aqui para baixo e não viu um justo sequer. Somos todos falhos, somos todos pecadores.
Quem somos nós para julgar um ao outro? Irmãos, em vez de julgarmos uns aos outros, em vez, irmãos, de querer apontar o dedo para o nosso irmão, para a nossa irmã, em vez de nós querer apontar o dedo para o nosso pastor, nós temos, irmãos, que dobrar os nossos joelhos, orar em favor deles. Se há algo que nós achamos que está errado, nós temos que entregar nas mãos do Senhor Jesus. Nós temos que orar em favor dele, mas não blasfemar, não tentar derrubar, não tentar impedir ele de fazer o que ele está fazendo, porque nós não somos ninguém. Enquanto, irmão, nós apontamos um dedo para um, tem 3 apontando para nós, e mais ainda é o Senhor Jesus que está em cima olhando para mim. Irmãos, eu aprendi isso com o meu pastor. Enquanto eu aponto o dedo para você, tem um monte apontando para mim. Tem o Espírito Santo de Deus que está me contemplando 24 horas. E ainda tem mais 3 me apontando, dizendo que eu estou fazendo errado. Então, em vez de nós apontar, vamos clamar o nome do Senhor Jesus. Vamos entregar nas mãos do Senhor, porque grandes coisas Ele pode fazer. Mas não nós querer tomar a direção das coisas. Porque nós, irmãos, não decidimos nada. Nós não decidimos nada, nem o que nós vamos fazer no dia do amanhã. Nós não temos controle. Nós não temos controle nem no dia do amanhã. Que dirá sobre o controle da vida de alguém? Que dirá sobre o controle, irmão, do sonho de alguém? Que dirá sobre, irmão, o propósito do Senhor na vida de alguém? Quem somos nós para querer tomar a direção de algo que não convém de nós? Quem somos nós para dizer que fulano está certo, que fulano está errado? Nós não somos ninguém. A palavra do Senhor, irmão, deixa bem claro para nós em Mateus que nós não devemos julgar uns aos outros. Nós não estamos aqui para julgar, mas sim para ajudar. Estamos aqui para unir forças, para unir, irmãos, a nossa oração, para unir, irmãos, em um trabalho de união, que nós consigamos vencer as lutas, que conseguimos, irmãos, receber vitória do Senhor Jesus. É na união que se faz a diferença. Então, irmãos, em vez de nós estar murmurando, estar blasfemando, dizendo para o irmão: ah, você não vai conseguir, ah, você está só fazendo coisa errada. Em vez de nós fazer isso, vamos clamar ao Senhor. Vamos colocar os nossos joelhos no chão em favor de alguém. Quantas almas que estão distanciadas dos caminhos do Senhor. Quantas almas preciosas para Deus. Quantas almas, irmãos, que estava dentro da igreja e caiu. Porque, irmão, havia muita intriga dentro da igreja. Porque havia, irmão, muita murmuração. Porque havia muito, irmão, pessoas querendo julgar uns aos outros. E o Senhor nos diz que não estamos aqui para julgar. Estamos aqui, irmãos, para orar em favor um do outro. Estamos aqui, irmãos, para fazer a vontade do Senhor Jesus. Estamos aqui, irmãos, para fazer o que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Estamos aqui, irmãos, para dizer que o Senhor é conosco. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ainda enquanto haver um fôlego de vida numa pessoa, ainda há o perdão. Ainda há o perdão. E Ele é o único que pode nos julgar. Ele é o único que pode, irmão, dizer para nós se nós somos salvos, se nós estamos certos, se nós estamos errados ou não. Porque o Senhor Jesus, irmãos, olhou de lá de cima aqui para baixo, não viu um justo sequer. Somos todos falhos, somos todos pecadores. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que só no olhar nós pecamos, se só no pensar nós pecamos. Nós somos todos pecadores. Então, irmão, enquanto nós
estamos nos reunindo para falar da vida de alguém, para falar da vida do nosso irmão, para falar da vida da nossa irmã, para falar, irmão, até mesmo do rebanho do Senhor Jesus, até mesmo, irmão, para falar dos nossos pastores, das nossas missionárias. Vamos colocar o nosso joelho no chão, vamos clamar ao Senhor em favor deles, porque não adianta nada, irmão, nada. Se nós, irmãos, querer ser santinho, não adianta nada nós querer se aparecer, porque o Senhor deixa bem claro que é os pequeninos da casa do Senhor Jesus que Ele enxerga. São aqueles irmãos que são humilhados, são aqueles que são maltratados, são aqueles irmãos que às vezes estão lá limpando a igreja, que estão lá zelando pela palavra do Senhor, zelando pelo rebanho do Senhor. É esses que o Senhor está vendo, porque nós não somos ninguém para julgar. O Senhor, irmão, deixa bem claro na palavra, na passagem, quando Ele esteve aqui neste mundo, antes dele ser crucificado, que quando, irmãos, nós ajudamos um pequeno, quando nós, irmãos, damos comida a quem tem fome, quando nós vestimos, irmãos, aqueles que não têm uma roupa, quando nós calçamos alguém que não tem o que vestir, quando nós damos uma palavra de conforto, uma palavra de renovo, uma palavra, irmão, que é direcionada pelo Espírito Santo de Deus a alguém que necessita, o Senhor Jesus nos contempla. São esses os verdadeiros adoradores. São esses os verdadeiros escolhidos do Senhor Jesus. Nós não somos ninguém para julgar um ao outro. Nós não somos ninguém. Aqui, ó, a palavra do Senhor diz em Mateus 7: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juiz com que julgastes, sereis julgado. E com a medida com que tiverdes medindo, vós hão seis medido vós. Diante, irmão, desta palavra, nós não devemos julgar ninguém. Nós não somos ninguém para julgar. Porque se nós começar, irmãos, querer medir força com alguém, o Senhor vai medir com nós. Porque é o Senhor que trata com nós. A partir do momento, irmãos, que nós somos lavados, remidos no sangue do Senhor Jesus, nós temos que buscar conhecimento do alto céu, entendimento do alto céu. Nós, irmãos, quando nós achar que devemos falar da vida de alguém, nós temos que orar em favor deles. Porque às vezes, irmão, tem alguém ao nosso lado só olhando para nós e dizendo: esse é o crente? É essa pessoa que diz ser crente? Olha aqui que ela está fazendo. E o Senhor Jesus vem contemplando nós. O Senhor Jesus, todo dia, todas as horas, todos os momentos, os olhos deles estão acima de nós como braços de fogo, contemplando os nossos afazeres, os nossos passos, até mesmo o nosso pensar. Porque a palavra do Senhor nos deixa bem claro que Ele também tem autoridade sobre o nosso pensar. Que antes de nós abrir a nossa boca, Ele sabe o que nós vamos falar. Ele sabe o que nós pensamos. Então antes, irmão, de nós falar da vida de alguém, vamos orar. Porque, irmão, não é fácil. Não é fácil estar na presença do Senhor. Mas é fácil, irmão, quando nós entregamos nas mãos do Senhor a nossa vida, o nosso pensar, o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor, irmão, nos deixa bem claro que Ele nos deu 2 ouvidos para ouvir, 2 olhos para enxergar,
2 narizes para cheirar, deu para nós 2 braços para nós trabalhar, deu 2 pernas para nós andar, mas deu somente uma boca para nós falar. Então significa, irmãos, que nós deu 2 ouvidos, foi para nós ouvir mais e falar menos. Foi para nós, irmãos, falar menos. Mas ainda dentro da palavra do Senhor Jesus, irmão, o maior órgão pecador dentro de nós é a língua, é a boca. É o órgão, irmão, que mais peca. É a boca, é a língua. Porque às vezes nós não pensamos antes de falar. Porque às vezes nós ouvimos o que os outros falam e começa a caluniar, começa, irmão, até mesmo blasfemar, começa a jogar pedras em quem está trabalhando para o Senhor. Muitas das vezes começamos a falar da vida de alguém que está até mesmo, irmãos, gemendo de dor, está até mesmo, irmãos, ali de joelhos dobrados, orando em nosso favor. Às vezes estamos jogando pedras, maltratando, caluniando alguém que está intercedendo em nosso favor. Irmãos, esta semana eu pude entender como o Senhor fala conosco de maneiras diferentes. Que o Senhor, irmão, fala conosco de maneiras diferentes. Não precisa, irmãos, nós sair em busca de ouvir Deus falar em muitos lugares. Mas sim, somente abrindo a palavra do Senhor Jesus. O Senhor fala com nós diferente. Porque, irmãos, aqui eu pude entender que quando nós dobramos os nossos joelhos, entregando a nossa vida nas mãos dele, começamos a buscar entendimento do alto céu, sabedoria do alto céu, buscar, irmãos, a palavra do Senhor Jesus, buscar entendimento da palavra do Senhor, ele nos dá. Ele nos dá. Porque nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida. O Senhor nos diz, irmãos, que nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Enquanto, irmão, nós podemos achar o Senhor, nós temos que buscar a Ele. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É orando, irmão, uns pelos outros. É estar apresentando uns aos outros. Não é falando da vida de ninguém que nós vamos conseguir algo. Não é, irmãos, falando da vida do nosso pastor, não é falando da vida dos membros da casa do Senhor, não é falando do rebanho do Senhor, não é falando, irmão, da vida daquela pessoa que está na frente do trabalho que o Senhor colocou. Não é falando da vida deles que nós vamos conseguir algo do Senhor, não. Pelo contrário, nós vamos perder a nossa salvação se ficar falando da vida dos outros. Porque a língua é o pecado mais contaminoso, é o órgão mais contaminoso que tem da nossa vida. É fácil julgar, é fácil falar. Difícil é se colocar no lugar dele. Difícil é levantar pela madrugada, apresentar os membros da casa do Senhor. Difícil é assumir uma responsabilidade sobre um rebanho do Senhor. Difícil é assumir um grupo de jovens para tomar conta. Difícil é assumir um grupo de criança para tomar conta. Mas é fácil falar, né? É fácil. Põe teu joelho no chão. Vai falar com o Senhor. Entrega na mão do Senhor. Se tu acha que está errado, fala com o Senhor. Que é Ele que tem que responder. É Ele que tem que resolver. É Ele quem toma a direção da nossa vida.
É Ele quem toma a direção do rebanho do Senhor. Igreja é rebanho do Senhor. Ai daquele que tocar no rebanho do Senhor. Ai daquele que tocar nos dos escolhidos do Senhor. Ai daqueles que tocar, diz a palavra do Senhor. Porque aqueles que tocam, irmão, blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Diz a palavra do Senhor que é um pecado que não tem perdão. É quando nós blasfema contra o Espírito Santo de Deus. É um pecado que não tem perdão. Então, ai daquele que tocar, diz a palavra do Senhor. Ai daquele que tocar num escolhido do Senhor, num chamado do Senhor, num que está trabalhando para o Senhor. Porque muitas das vezes, irmão, nós começamos a maltratar uns aos outros. Porque muitas das vezes nós começamos a querer ser o melhor, querer ser o mais sabido de dentro da igreja. E falta em nós o discernimento do Espírito Santo de Deus, para que possamos discernir o que é certo e o que é errado. Mas a palavra não nos dá o direito de julgar. Nós podemos discernir o que é certo e o que é errado e não cometer o erro para o nosso viver. Ele nos dá o entendimento, o discernimento de discernir o que é certo e o que é errado para nós não cometer o mesmo erro, mas não para abrir a nossa boca. Porque quando, irmãos, nós abrimos a nossa boca para começar a caluniar, para começar a falar do irmão que está orando, que está ali à frente do trabalho, o Senhor está só nos contemplando. O Senhor está só nos contemplando. E daí, irmão? E se aquela alma que você tá ali blasfemando, que você tá ali apontando o dedo, chegar a desviar do caminho do Senhor, chegar a cair, o que vai ser de você? O que você vai falar para Deus quando você chegar lá na glória? Porque a palavra do Senhor nos diz: mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Se aquela alma está ali mesmo errando, ela está na presença do Senhor, eu tenho certeza que ela está buscando para ter o discernimento do Senhor. Ela está buscando, irmão, o conserto com o Senhor. Ela está ali para que ela venha ser corrigida pelo Espírito Santo, mas não por você. Porque quando, irmão, nós abrimos a nossa boca para falar algo, nós temos que ter, irmãos, o Espírito Santo para falar. Porque se nós falar algo de nós mesmos, nós vamos ter com Deus. Nós não podemos falar nada de nós, porque é o Espírito Santo de Deus que tem que falar sobre a nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que tem que ser direcionado dentro de nós. Nós apenas somos um canal do Senhor Jesus. Nós apenas somos um instrumento do Senhor. É Ele quem governa a nossa vida. É Ele quem fala através de nós. O que sai da nossa boca, irmão, tem que ser do Senhor Jesus. Tem que ser direcionado pelo Senhor Jesus. Muitos brincam com a palavra do Senhor. Muitos brincam com o rebanho do Senhor. Muitos brincam com os escolhidos do Senhor. Mas o Senhor vem nos dizendo: ai daquele no último dia que tocar no meu rebanho. Ai daquele. Porque aqui, irmão, ainda mais para frente em Mateus, aleluias, nós podemos, irmãos, encontrar a palavra, a parábola do joio e o trigo. Aqui em Mateus 13, versículo 24, diz assim, ó:
propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus será semelhante aos homens que semeia boa semente no seu campo. A boa semente, irmão, é a palavra do Senhor Jesus. O campo é o mundo. Mas dormindo os homens. Dormindo os homens somos nós, seres humanos. Quando nós dormimos, quando nós saímos de dentro da igreja para vir para nosso lar, ficar escutando conversinha alheia, veio o inimigo e plantou a semente do joio no meio do trigo e se retirou. Dentro da igreja ou fora, nós plantamos a semente do trigo, que é a palavra do Senhor Jesus. Mas quando a pessoa sai de diante, irmão, dos nossos olhos, diante da face do Senhor, ou sai de dentro da igreja para ir para sua casa, chega em casa, fica ouvindo conversas alheias, o inimigo fica plantando conversinhas fiadas. Fulano faz isso, fulano faz aquilo. Lá na sua igreja tem isso, lá na sua igreja tem aquilo. Ainda você é crente daquela igreja? Você visita aquela igreja? Esse é o joio. É a palavra que o inimigo fica na sua orelha. E você fica lhe dando ouvido. Mas adiante nós vemos aqui, e quando as ervas cresceram e frutificou-se, apareceu também o joio. Quando estamos na casa do Senhor Jesus, estamos dobrando o nosso joelho, estamos clamando o nome do Senhor Jesus, estamos ali diante da presença do Senhor, cuidando para não errar, cuidando para não fazer algo que desagrada aos olhos do Senhor. Aparece, irmão, o joio. O joio é o que? A palavra, que está sendo plantada na nossa mente. Que está sendo, irmãos, até mesmo alguém dando ouvido a palavras de outro e trazendo para dentro da igreja. Pode usar isso, pode usar aquilo, não tem nada não. A irmã pode usar um esmaltezinho na unha. E daí, irmãos, essa pessoa vem com um pecado que seja qualquer dentro da igreja, com pinturas para dentro da igreja. E nós que estamos ali buscando a presença do Senhor e cuidando para nós não errar, para nós